Olá, alunos. Eu sou o professor Manassias e nossa aula de hoje é sobre ciências. Hoje nós vamos estudar as páginas 23, 24 e 25, falando especificamente das leis da química. E antes da gente falar das leis da química, vamos ver rever um pouquinho da questão de substâncias. Na aula passada nós mencionamos a questão das substâncias puras e das misturas. Aí vou citar o exemplo que eu citei na aula passada. A questão, por exemplo, temos a água, que é uma substância pura, e temos o sal, que é uma substância pura, né? Sozinhos, separados. Mas juntos, nós temos, quando misturamos a água e o sal, nós temos água salgada. Então, nesse caso, a água salgada é uma mistura, tá certo? Só para relembrar, porque agora nós vamos falar de substâncias simples e substâncias compostas, né? Na verdade, aqui diz o seguinte, ó, o estudo das reações de composição foi relevante na história da química. Ela possibilitou a classificação das substâncias puras em dois grupos. Então, quer dizer, em relação às substâncias puras, nós podemos dividi-las em dois grupos distintos, que são substâncias simples e substâncias compostas. Aqui diz o seguinte: substâncias que não podem ser decompostas, ou seja, que não sofrem reação de decomposição, são denominadas substâncias simples. E são, exemplo, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. Por quê? Porque elas não são capazes de se decompor. Elas são o que são e ponto, né? Substâncias que podem ser decompostas por fotólise, pirólise, eletrólise. Esse tipo de reação aqui, fotólise no caso da luz, da pirólise em relação ao calor e eletrólise em relação à eletricidade, são substâncias que através dessas reações de luz, ou de calor, ou de eletricidade, elas acabam se decompondo e gerando novas substâncias ou separando de algum modo. Aqui é o seguinte: fornecendo assim novas substâncias de decomposição menos complexa. As substâncias compostas, entre as quais estão a água, o carbono de cálcio e o gás carbônico, né? São exemplos de substâncias que podem, através dessas reações, se decomporem, se deixar de ser como são e se transformarem em elementos diferentes, né? No caso, por exemplo, da água, nós sabemos que a água, a sua fórmula química é H2O, então ela tem hidrogênio e tem oxigênio. Então, em algum momento, elas podem se separar dependendo do tipo de reação química, tá certo? Aqui no seguinte: as substâncias puras que não sofrem decomposição, isto é, as substâncias simples, são também denominadas de substâncias elementares ou elementos químicos. Então, quando a gente estiver estudando especificamente lá na tabela periódica, todos os elementos da tabela periódica, eles são substâncias simples. Por quê? Porque eles não se separam. São elementos que estão lá porque eles não podem ser decompostos, certo? Assim, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio são exemplos de elementos. Já a água, o carbonato de cálcio e o gás carbônico não são exemplos de elementos químicos, porque eles são substâncias compostas, tá certo? Agora vamos falar na questão das leis da química, especificamente na lei da conservação da massa. Alguns cientistas que viveram nos séculos 17 e 18 deram importantes contribuições para o estabelecimento da ciência química, a química como nós conhecemos hoje, né? Entre esses cientistas destacou-se o francês Antoine Lavoisier, que nasceu em 1743 e morreu em 1794. Seus trabalhos, realizados no século XVIII, foram tão importantes que alguns o consideraram o pai da química. Então, quando alguém perguntar quem é o pai da química, quem foi o pai da química, foi Antoine Lavoisier, certo? Entre suas contribuições, a mais conhecida foi o enunciado criado por ele, e após realizar inúmeras reações químicas dentro de recipientes fechados. Então, ele determinou uma das leis da química, né? Através de experimentos em recipientes fechados. Aqui é o seguinte: usando uma balança, Lavoisier determinou a massa do recipiente antes e depois de uma reação química acontecer. Comparando as medidas, ele pôde anunciar que a massa final de recipientes em recipientes fechados, após ocorrer dentro dele uma reação química, é sempre igual à massa inicial. Então, quer dizer, se eu pego
1 kg de uma coisa e 1 kg de outra coisa, eu junto as duas em uma reação química, eu vou dar 2 kg de uma nova substância, tá certo? Aqui é o seguinte, é importante, generalização é a lei da conservação de massa ou lei de Lavoisier. Então, o nome da lei criada não, descoberta por Lavoisier é chamada de lei da conservação de massa, que também pode ser anunciada de outra maneira. Quando a reação química é realizada num recipiente fechado, a massa dos produtos é igual à massa dos reagentes. Como eu disse antes, você pega uma substância junto com outra, soma o peso das duas na nova substância. Vejamos aqui um exemplo. Nós temos a água. Em geral, a água, digamos que ela mede 18 gramas. Então, duas dessas 18 gramas é de hidrogênio e 16 são de oxigênio. Tá certo? Note que a massa do reagente, 18 gramas, é igual à massa total dos produtos. 2 mais 16, que é igual a 18, que é o peso da água, no caso. Mas por que Lavoisier escolheu recipientes fechados? Entre os reagentes ou entre os produtos de uma reação química pode existir substâncias gasosas, tais como oxigênio, hidrogênio e gás carbônico. Se, por exemplo, uma substância gasosa for produzida numa reação, ela sairá espontaneamente do recipiente, e sua massa não será medida pela balança como parte da massa final do sistema. Ao escolher recipientes fechados, Lavoisier eliminou dúvidas sobre possível entrada ou saída de gases do sistema. Então, foi uma questão muito importante. Para ele poder comprovar que realmente, se você juntasse dois objetos, a soma dos pesos das massas das duas ficaria na nova substância, ele fez isso em recipientes fechados. Porque se ele fizesse em recipientes abertos, alguns poderiam evaporar, porque tem um ponto de ebulição em substâncias, e ela perderia massa, perderia peso, porque o gás também pesa. Se o gás tivesse contato com o ambiente, ele evaporaria e sumiria. Então, logo, a substância perderia peso. E fazendo isso no ambiente fechado, o gás permaneceria dentro do recipiente e ele continuaria mantendo o peso inicial, tá certo? Da soma inicial. Aqui é o seguinte, há quem considera a lei de Lavoisier o marco inicial da química. Essa lei incorporou-se até mesmo aos saberes populares, sendo frequentemente anunciada como a natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, realmente, a gente tem esse conhecimento, que existe, tudo que existe, ele não desaparece, ele apenas deixa de ter a forma que ele tinha antes. Nada é destruído, apenas é transformado. Por isso que se diz, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tá certo? Em relação a uma nova lei, né? Nós temos aqui a lei das proporções constantes, né? Aqui diz o seguinte, o estudo das reações de decomposição foi importante para que o francês Joseph Louis Proust, que nasceu em 1754 e morreu em 1826, descobrisse que as substâncias compostas têm uma composição fixa. Então, quer dizer, quando você sempre junta a quantidade de uma coisa com uma certa quantidade de outra coisa, elas sempre vão dar a mesma substância nova. Se você mudar as quantidades, aí já vai ser uma outra coisa diferente. Aqui ele diz o seguinte, usaríamos como exemplo a substância água, que é composta por elementos de hidrogênio e oxigênio. Veja os seguintes dados experimentais, referindo-se à composição de amostras de diferentes massas de água. Aí nós temos aqui, nós sabemos que a água, sua composição média é de 9 gramas, sendo 1 de hidrogênio e 8 de oxigênio. Se nós tivermos, se a água pesar 18 gramas, significa que ela tem 2 gramas de hidrogênio e 16 de oxigênio. Então, se ela dobrou de peso, então seus reagentes também vão dobrar de peso. Se a água triplicar de peso, os seus reagentes também vão triplicar de peso. No caso aqui, se a água pesar 27 gramas, então o hidrogênio vai pesar 3 gramas e o oxigênio 24 gramas. Se a água pesar 100 gramas, o hidrogênio vai pesar 11,11 gramas e o oxigênio 88,89 gramas, né? Sempre na mesma proporção, basicamente. Vamos dividir a massa de hidrogênio pela massa de oxigênio de cada um desses experimentos. Fazendo isso, chegamos a uma mesma fração. Por exemplo, nós temos massa de hidrogênio sobre a massa de oxigênio. Um de oxigênio
1 de hidrogênio por 8 de oxigênio, 2 de hidrogênio por 16 de oxigênio, 3 de hidrogênio por 24 de oxigênio. Então, sempre vamos encontrar a mesma massa, certo? Esses dados revelam que a proporção entre os elementos que compõem a água permanece constante. A massa de oxigênio sempre é 8 vezes maior que a massa de hidrogênio. Em outras palavras, a composição da água em massa é sempre de 1 parte de hidrogênio para 8 partes de oxigênio, certo? Essa é a proporção, de 1 para 8. Aí nós temos aqui a composição de gás carbônico, carbono e oxigênio. No gás carbônico nós temos, ele é formado por, digamos que seu peso é 11 gramas. Então, dessas 11 gramas, 3 são de carbono e 8 de oxigênio. Em 22 gramas de gás carbônico, 6 são de carbono, 16 de oxigênio. Em 44 gramas de gás carbônico, 12 de carbono, 32 de oxigênio. E em 100 gramas de gás carbônico, nós temos 27,27 gramas de carbono e 72,73 gramas de oxigênio. Dividindo a massa do carbono pela de oxigênio, a massa, nós temos aqui massa do carbono sobre a massa do oxigênio. Então, carbono é 3 por 8 de oxigênio. Carbono 6 por 16 de oxigênio. Carbono 12 gramas por 32 de oxigênio. Sempre nessa proporção. Assim, podemos afirmar que a composição do gás carbônico em massa é sempre de 3 partes de carbono para 8 partes de oxigênio, por meio de muitos estudos similares a esses. Proust concluiu que a composição química das substâncias compostas é sempre constante, não importa qual a sua origem. Em outras palavras, uma certa substância composta, seja obtida de fontes naturais ou produzida em laboratório, sempre é formada pelos mesmos elementos químicos numa mesma proporção em massa. Essa generalização ficou conhecida como lei das proporções constantes ou lei de Proust. Tá certo? Então, o que acontece? O Proust, ele criou seu próprio enunciado sobre a questão da conservação da proporção constante, onde ele percebeu que sempre precisava ter uma quantidade de um elemento o seu proporcional um outro elemento para ele poder ter uma substância definida. Então, vou dar um exemplo prático. Digamos que uma pessoa, para salgar 1 kg de carne, ele precisa, digamos, de 200 gramas. Para ficar numa quantidade de sal suficiente. Se ele dobrar o peso da carne, mas não dobrar o peso do sal, a carne logo não ficará salgada, ficará insossa. Se ele dobrar a quantidade de sal, mas não a quantidade de carne, a carne ficará salgada. Então, as substâncias têm que ir na mesma proporção. Se é 1 kg de carne para 200 gramas de sal, então 2 kg de carne para 400 gramas de sal e assim sucessivamente. Tá certo? Aqui tem o seguinte, diz, não confundir lei com teoria. Aqui diz o seguinte, após realizar muitos experimentos, um cientista ou grupo de cientistas pode perceber regularidades naturais. Toda vez que uma regularidade é descoberta, pode ser anunciada usando palavras e equações matemáticas e passa a ser denominada lei ou princípio. O que é que significa? Quando você observa algo que é natureza, que sempre é recorrente, sempre vai acontecer, tá certo? Por exemplo, o carvão, a madeira queima e ao queimar ela vai virar carvão. Então toda madeira vira carvão. Então isso vira uma lei, vira um princípio, tá certo? Aí diz o seguinte, para a lei ser válida, ela não precisa ser explicada, basta que seja observada por meio de muitos experimentos. Em outras palavras, uma lei generalizada, um comportamento regular das coisas é uma regra seguida pela natureza. Por mais que a gente queira que não aconteça, mas sempre vai acontecer. Então, é lei ou princípio. Teoria, por outro lado, é uma proposta de explicação para uma ou mais leis que seja aceita pelos cientistas, pelo menos durante um certo período de tempo, como sendo a melhor maneira de explicar acontecimentos, fenômenos observados. Então, no caso da teoria, é uma coisa que ela faz sentido,
Você diz aquilo faz sentido em relação aos conhecimentos que você tem, mas você não tem como comprovar definitivamente. Por exemplo, a teoria da criação do universo. A teoria da criação do universo diz que o universo é uma grande densidade de massa, de energia, que explodiu ao esfriar, deu origem ao universo e tudo que existe no universo, os cometas, planetas, sóis, estrelas, tudo que existe, né? E aqui diz o seguinte: porém, graças à descoberta de novas leis ou de menos fatos que ela não explique satisfatoriamente, uma teoria pode ser aperfeiçoada ou até mesmo substituída por outra. Então, no caso, a teoria do universo, ela é aceita entre os cientistas porque é a que melhor explica o que existe hoje. Se houver uma nova teoria que explique melhor, que faça mais sentido, a velha é substituída pela nova, porque é apenas uma teoria, não é um conhecimento de fato, não é uma lei, não é um princípio, tá certo? Aqui no quadro eu coloquei algumas perguntas que vocês vão responder na atividade, né? No caso aqui eu deixei a nossa atividade com 11 questões, mas é bem simples, né? A maioria das respostas é só uma palavra ou duas palavras. Aqui é o seguinte: quais são os dois tipos de substâncias puras? Segunda questão: como é chamada a substância pura que não pode ser decomposta? Terceira questão: como é chamada a substância pura que pode ser decomposta? Expliquei tudo isso, tá certo? Quarta: qual o outro nome para a substância simples? Quinta: qual o nome do cientista considerado pai da química? Olha, tudo que eu expliquei também está escrito no texto. Sexta: qual o nome da importante lei da química criada por Lavoisier? Sétima: qual o importante enunciado atribuído à lei da conservação de massa, lei de Lavoisier? Oitava: qual o nome do cientista que descobriu que as substâncias compostas têm uma composição fixa? 9. Qual o nome da importante lei da química criada por Proust? 10. Como é chamado um conhecimento científico testado, observado e comprovado, no caso, sendo lei, princípio ou teoria? Aí, no caso aqui você vai dizer se é lei, princípio ou se é teoria, na 10, tá certo? A 11. Como é chamado um conhecimento científico que possui sentido lógico, mas não comprovação definitiva? Então aqui é a mesma coisa, ou é lei, princípio, ou é teoria também na 11, é um dos dois, tá certo?